Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura francesa, uma obra um tanto quanto polêmica. Uma obra polêmica, Michel Houellebecq, Submission. É uma obra que vai falar, assim, é polêmico, vamos resumir, polêmico, né? O Michel Houellebecq é um considerado dos grandes escritores franceses atuais. E eu já li um livro dele chamado Plataforma, né? Esse aqui é bem melhor que o Plataforma, mas o Plataforma já tem algumas coisas, né? A personagem é semelhante, tem um tom de erotismo também na obra, né? Outros livros dele também abordam esse tom mais erótico. São personagens um tanto quanto vazios, assim, né? Meio alienados e tal. É uma crítica realmente à classe média francesa, né? E nesse livro aqui é uma forma de distopia, porque ele imagina, esse livro de 2015, o que aconteceu em 2015? Em 2015, antes, né, do lançamento desse livro, na mesma época do lançamento do livro, aconteceu aqueles atentados contra o jornal Charlie Hebdo, né, lá em Paris, sentados assim, com uma mão armada, né? E aí ele até, né, foi meio profeta, né? Foi meio profeta, porque ele poderia imaginar que aconteceria isso, né? Porque aqui neste livro vai acontecer uma coisa semelhante no sentido de haverá uma revolução por meios eleitorais na França, né? Então você vê, ele escreveu em 2014, publicou em 2015, no mesmo ano, na mesma época dado desses atentados. Muito bem, aí o que acontece na história? Ele lá em 2014 está imaginando as eleições de 2022, que nessa época, em vez, né, a gente sabe que o Macron que ganhou, né, reelegeu e tal, mas assim se fosse, por exemplo, o Le Pen disputando, a Le Pen que é de direita, disputando com os socialistas e com os islâmicos, né? Então ele faz aqui uma distopia imaginando, né, na posição dele, né, porque a gente sabe as posições políticas dele, o autor. O autor não é, com certeza, partidário do islamismo, não é partidário da esquerda, né, ele tende mais à direita, mas nós não estamos analisando aqui a política dele, nós estamos analisando a escrita. Então na escrita é isso, aí ele vai imaginar esse mundo distópico em que a esquerda vai apoiar um governante muçulmano, e aí gradativamente a França vai se tornar um partido e uma nação, né? A partido vai tomar conta e vai formar uma nação islâmica. Você imagina a França, o berço do iluminismo, né? Do Estado laico, se tornar uma distopia muçulmana, né? Porque aqui ele não é nada agradável, sim, para um praticante do islamismo, né? Para o Islã. Eu acho que em alguns momentos aqui ele até pesa, ele é exagerado, né? Ele gosta, tem autor que gosta de polêmica e exagero, e é esse autor, né? A marca dele é ser polemizado. Então polemizou e ele gostou, né? Ele não pode dar muita chance para ele polemizar, né? Então a gente vai analisar a obra, o que ela tem de útil, porque, né, se eu for pegar aqui, se eu for falar, né, o que realmente eu penso da obra, eu nem vou apresentar. Mas como toda obra tem um lado bom e um lado mau, ou seja, um lado produtivo e um lado inútil, vamos esquecer um pouco os exageros do lado inútil, vamos ressaltar as interessantes polêmicas que ele faz do lado útil, né? Então, poderia fazer um vídeo ironizando a coisa toda, mas, né, toda romance tem algo de produtivo, você pode aprender, não é isso? Então eu vou evitar fazer piadinhas com o livro, que já é uma piada, né? E imaginar o que quer dizer. Aqui nós temos um professor universitário que lembra um pouco aquele professor universitário, né? Lá do Ventre da Baleia, do espanhol, né? Que a gente viu recentemente, Javier Cercas, né? E no livro do Javier nós temos só que os personagens são diferentes, né? Há aquele personagem bem passional, bem se envolve com as coisas, se imagina as coisas. Esse autor aqui, né? Esse protagonista é o François. O François é um professor que está estudando a obra do J.K. Huysmans. Eu tenho um vídeo aqui sobre Huysmans, né? E é aquele autor lá que foi simbolista, foi naturalista, depois se converteu ao catolicismo, né? Então tem essa questão da conversão. A questão da conversão do autor também está ao longo de todo o livro, né? É um autor assim que está aqui, o protagonista está passando do niilismo, do ceticismo da sociedade laica até aceitar o islamismo, porque gradativamente o livro tem 5 partes, mas as 2 primeiras partes de um jeito e depois vai gradativamente se tornando algo mais complexo. Então, o início do romance é basicamente isso. É um professor universitário que está estudando a obra do J.K. Huysmans, aquele autor que era, né, que tem 3 fases, né? Então a fase mais conhecida dele é simbolista, decadentista. É aquela fase que está ali na vibe do Baudelaire, né? Baudelaire, Rimbaud, né? Então a gente já tem que comentar sobre esse autor, vou deixar aqui anexado. Então ele vai, ao mesmo tempo que ele vai estar estudando essa obra, comentando a literatura francesa, certo? Você conhece um pouco de literatura francesa? Prepare-se, né? Prepare-se porque ele vai estar cheio de referências,
né? Para o bem e para o mal, para a ironia ou para a utilidade, né? Vamos analisar assim. E ele vai passar limpo aqui a cultura francesa mesmo, o que ela tem de inútil, o que ela tem de vulgar, etc. E aí ele vai, ao mesmo tempo que ele está preocupado com esses estudos, ele está ali na carreira universitária e tem as amantes, né? As partes eróticas, todo livro dele tem as partes eróticas e tal. Mas tudo isso aí é uma coisa no passando, ele não se apega a nada, né? Ele não se apega a essas questões amorosas, tudo uma coisa, né? Uma coisa assim de prazer passageiro. O erotismo aqui também, esse erotismo apagado, né? Nem erotismo aqui tem uma coisa viva, né? Então é meio amargo. Se analisar, a leitura é meio amarga do livro. Então essas primeiras partes são assim, ele vai ali, né? Essa vidinha, e muito alienado, ele mesmo fala que conhece pouco da França, né? As primeiras partes ele narrando o dia a dia, e depois tem umas partes mais de diário, né? Parece que quando as coisas começam a complicar politicamente falando, né, ele começa a notar um diário em que você vai vendo a progressão desses problemas políticos. Por quê? Ele vai descrevendo as eleições, vai descrevendo a força dos socialistas, a força dos islâmicos, a força da direita, e aí depois mostra que os muçulmanos, né, passaram à frente dos socialistas, né, que seriam os marxistas, né, os comunistas. E aí, assim, do outro lado tem a Le Pen, existe mesmo, é personagem, não é só uma personagem, ela existe mesmo, porque ele está misturando as duas coisas aqui, certo? Então alguns personagens existem e outros ele inventou. A Le Pen, no caso, existe, né? E a Le Pen é aquela personagem, aquela política, né? Ela é uma política de direita, e ela vai o quê? Ela vai tentar levar aquela questão da bandeira xenófoba, né? A questão de nada de imigrantes, nada de islamismo, aquela ideia tradicionalista, né? Então ela é aquela ideia da tradição, do catolicismo, etc. Mas ela vai ter que disputar com esse islâmico. E aí o que a esquerda faz? A esquerda, em vez de apoiar um governo francês, que seria o caso da Le Pen, à direita, a França de esquerda aqui prefere apoiar nesse candidato à frente islâmica, né, do líder islâmico. E ele tem toda a plataforma de não é revolucionário, né, assim, no sentido de não vai ter, né, ele é contra os atentados, ele não quer nada muito extremo. Mas vai ter essa vitória, né? Enquanto muitos esperam a guerra civil, vamos se preparar para a guerra civil, né? Mas aí acontece, né? Acontece as eleições, até pela apatia, né? Várias pessoas não estão levando a sério, e aí o cara ganha. Um muçulmano ganha, e vai ter todo um governo, então, em que haverá uma islamização da França, né? Aos poucos, né? É claro que no início vai ter uma certa brutalidade, né? Vai lembrar uma distopia em que vai lembrar algumas cenas ali do Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, né? Com cenas assim cenas mais de violência explícita, de distopia mesmo, em que ele vai sair para o interior da França, no meio desses tumultos em Paris, e vai encontrar como é que está acontecendo a violência mesmo, né? Tem umas partes assim meio violentas, mas não é o tom do livro. Depois que passa essa primeira fase de implantação, é tudo de forma muito sutil, assim, né? Mas ele mostra de forma irônica também, né? Então tem que ler o livro para entender onde é que vai as críticas dele, né? E aí a vida começa a mudar, né? Porque aí a forma de ensino, né? Lembrar que no ensino islâmico não existe classe mista, ou seja, haverá escola só para meninos, escola só para meninos. A educação para as meninas não será igual à educação para os meninos. Algumas carreiras não estão disponíveis para as mulheres, né? Lembrar que a condição da mulher no mundo islâmico, né? Então essas críticas que a gente faz, né? A gente faz essas críticas, mas aqui ele faz a crítica a toda a cultura árabe islâmica, né? Então ele vai jogar tudo no mesmo baú, né? E aí, não que ele esteja preocupado com as mulheres, porque ele não é um feminista, entendeu? Então ele não está não é essa crítica que a esquerda faz ao islamismo com a condição do feminino, porque o autor não é um feminista, né? O autor não está defendendo a questão. Então, continuando. Bem, aí essa questão você pode ler a história então em vários níveis, né? Você tem um nível do enredo e você tem esse nível da ironia. A ironia toda é isso, ou seja, as pessoas vão sofrendo um processo, né? Sofrendo no sentido do livro aqui, né? Não estou julgando valor em viver a vida islâmica, de forma alguma, né? Não estou valorizando o islamismo, não estou falando bem nem mal, né? Então, eu estou na perspectiva do autor, que não é um cara que não é simpático ao islamismo, tá? A gente já sabe disso. Não é um feminista, logo você está defendendo as mulheres aqui, né? O Islã oprime as mulheres, né? Ele fazia essa crítica que é meio irônico, porque ele não está preocupado com isso, né? Até criticam que ele é muito misógino, a forma como as mulheres aparecem no livro dele é sempre carregada de erotismo, né? Sempre de perversão, pornografia, blá blá blá. Bem, a questão do livro é o seguinte:
esses intelectuais começam a aderir ao sistema de forma gradativa, né, porque eles têm alguns benesses, né? Há investimento financeiro, porque a gente sabe que os árabes compram tudo, né? Compram até craque de futebol, né? A gente sabe que, né, que essa semana aí tem um craque de futebol que ganha uma grana, né? Os caras ganham 1 milhão por dia. Então os árabes começam a investir mesmo, começam a investir na infraestrutura, nas faculdades, melhorar, né? Tem dinheiro, os árabes têm dinheiro. Então é uma melhora de vida, né? É uma melhora de vida. E outra coisa interessante que para os homens é interessante, né? Voltando a essa questão do feminismo. Para os homens é interessante porque tem a poligamia, né? Ou seja, um homem pode ter só 5 mulheres, desde que ele consiga sustentar todas essas mulheres, né? Ou seja, desde que ele mantenha o bem-estar de todas elas, divida o amor e o dinheiro com todas elas. Então, tranquilo, né? Está na religião islâmica, isso aí é uma tradição dos islâmicos, dos árabes antes do islamismo, etc. Essa é questão cultural. Não estamos julgando questão de valor, se está certo ou errado, isso aí é cultura, né? Beleza. Aí acontece que, por exemplo, aí eles começam a analisar assim, não só as suas carreiras universitárias, né, os seus valores, quantas casas você tem, quantos carros você tem, não, agora a medida de valor é quantas mulheres, né? Fulano tem 2 mulheres, mas fulano tem 3 mulheres. Né? Então começa aquela questão de, porque como é que é a forma que os homens encontram de ter status social? Não é só de bens, não é só de eu sou doutor, você é pós-doutor. Não, agora olha, eu tenho 3 mulheres e você. Né? Então tem um professor aqui que vai ter 3 mulheres. Então uma vai cozinhar, a outra vai ser o prazer, a outra vai costurar. Não. Né? As mulheres não trabalham mais, né? Então os homens têm que sustentar essas 3 mulheres, 4 mulheres. Então e outras coisas, as mulheres não vão entrar mais em carreiras que os homens entraram. Então começa a questão aqui, que você pode comparar lá com o conto da Aya, né? O conto da Aya, da Etty-Wood, né? Que vai mostrar as mulheres fortes do mercado de trabalho. Então os homens que vão ser, né, os novos, né, vão tomar conta de tudo. Então não terá disputa com as mulheres, né? Então o nível de desemprego para os homens vai diminuir, né? Porque agora os homens vão ter um livre mercado, né, de trabalho, de emprego, não vai ter mais mulher disputando cargo. E aí aí as mulheres vão estar submissas aos homens, porque aí os homens vão estar trabalhando, e eles vão ter mais renda, e eles podem sustentar 3 mulheres. Então as mulheres vão sair do mercado de trabalho, e o homem vai, agora eu posso tentar 3 mulheres, né? As coisas assim. Então, pela cultura, mas aí que ele vai pela ironia, sempre que ele vai pela ironia, viu? Ele não está analisando friamente aqui. Se entrar no livro, você vai entrar na ironia total. Então ele está criticando que a apatia dos intelectuais da classe média francesa levou a França a aderir a um governo islâmico, e algumas pessoas começaram a se dar bem no sistema islâmico, e aí a França virou uma república islâmica. É isso, a crítica dele é isso. Ou seja, então a solução é a Le Pen. Se você quiser ler isso, né, fica entre ali. Ele não está falando que a solução é a Le Pen, né? Ele não está falando isso aqui, mas pensa, a esquerda não é a solução. A esquerda aderiu ao islamismo, né? Porque apoiou um candidato islâmico, em vez de apoiar a Le Pen, que é uma francesa, pelo menos, né? Então a única francesa mesmo é a Le Pen. Então logo votemos na Le Pen, né? Você pode ler? Pode. A obra é aberta, como diz Humberto Eco, né? Então é por isso que é polêmico, né? É uma obra polêmica, então já vai preparando, porque você vai ter crítica de esquerda, vai ter crítica de direita, vai ter crítica dos islâmicos, claro, né? Se eu fosse um islâmico melhor, né? Lembrar que a Charlie Hebdo foi atacada não é à toa, porque, né, atacava a imagem do profeta, que aliás nem pode ter imagem, né? Mohammed não pode ser retratado, né? E lá eles fizeram né, esse crime contra o islamismo, que é de você representar por imagem e fazer piada com a imagem do profeta, né? Então os caras, não estou falando que o certo é chegar metralhando também, né? Entendeu? A questão é complicadíssima, mas você não deve atacar a cultura alheia, né? Né? Então, vai entender, né? É claro que com a comoção do atentado do Charlie Hebdo, essa obra aqui ficou datada e, né, marcada pela época. Então muita gente ligou o livro, né? Ninguém foi ler o livro, né? Eu fico conversando com as pessoas, ninguém foi ler o livro. Esse cara aí, isso aqui falando do Islã, tal. As pessoas têm medo de falar do Islã. Ninguém estuda o Islã, né, gente? É importante conhecer o Islã. Neste canal nós vamos ler livros do Islã, né? Então estejam preparados que eu não tenho nenhum preconceito com o Islã, né? Estou aberto aqui a discutir o islamismo. Então, né, conhecer muita coisa do islamismo e vamos compartilhar com vocês. Agora, vocês querem ver outra obra polêmica? Outra obra polêmica será essa que vamos tratar em breve, né? Nós estamos lendo aqui A Cabana, que é uma obra cristã, mas que está cheia de polêmica do cristianismo, né? Então já foi acusado de heresia, né? Tem algumas coisas aqui que realmente não são do cristianismo bíblico, né? A coisa que o autor tirou, né, da autoria dele aqui, da ficção dele.
Mas então, vocês querem uma obra polêmica, né? E o Conto da Aia também. O Conto da Aia, né? É um outro livro polêmico, assim, que em breve nós vamos ver, tá na lista, né? O Conto da Aia tá na lista. Esse livro aqui eu fiquei de ler desde o ano passado, agora que eu sentei, tive coragem, né? Pra gente comentar também em breve, né? Acabo de ler, eu comento com vocês, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de ler a obra polêmica, hein, gente? A obra polêmica é bom para alimentar a polêmica, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.